Começar aqui falando primeiramente, antes de isso é oficial, não é? Será que é verdade? Que eu já apurei aqui com algumas fontes. Eu quero falar sobre o estilo de jogo do jogador e se realmente faria sentido o Paysandu buscar ou não essa contratação, até porque essa carência por um camisa 10, um meia ali ofensivo, se deu desde a saída do Ricardinho, né? No caso, no início dessa temporada, quando não obteve a renovação do seu contrato. Se você for analisar os números do Robinho, até que tem atuado com frequência nesse início de temporada, vestindo a camisa do Avaí, tá? Que é o time onde ele defende. Até aqui, o jogador que tem 35 anos de idade já entrou em campo no total 17 oportunidades, com 2 gols marcados e 3 assistências, 5 participações em gols em 17 jogos, até que é números interessantes, ainda mais se você for pegar a média do jogador, que sempre foi essa daí, né, em participações de gols ou passes na sua carreira. Jogador bem experiente, com passagens aí quando ele surge passando pelo Curitiba, Palmeiras, Cruzeiro e também muito tempo, né? No caso, se você for pegar entre Palmeiras, foram mais de 3 anos, no Cruzeiro 5 temporadas e no Curitiba também, somando ida e volta em 2011 a 2014 e também 2021 até 2022, foram em total mais de 7 temporadas e meia vestindo a camisa do Curitiba, que estava na equipe até o ano passado, onde disputou a Série A. No total aí foram 29 jogos no ano, 1 gol e 3 assistências jogando pelo Curitiba, que eu até deixei aqui também o mapa de movimentação dele na última edição da Série A, campeonato bem difícil, né? No total aí uma nota média até que razoável do Robinho, 6.86, no caso a nota dele pelo SofaScore, e pelo mapa de movimentação, mesmo com a idade, o Robinho não deixou de jogar pelas beiradas, tá? É claro, é um meio-campista que cai mais pelo lado direito, não vai ser um ponto extremo, dá pra ver claramente pelo mapa de movimentação, mas ainda assim é um meio que cadencia o jogo mais pelo lado direito ou esquerdo do campo, como eu deixei aqui na tela. No total, na Série A, no ano passado, os números dele, 19 partidas, realizando entre titularidade e titular, entre titularidade e reserva, né? 19 jogos, ele começa atuando em 8. Marca nenhum gol na primeira divisão e deu aí 2 assistências, se não me engano, aí as assistências dele contra o Juventude e também um outro jogo contra o Cuiabá. Então, um desempenho razoável na Série A, até por isso não renovou o contrato com o Curitiba, time onde ele conseguiu acesso, né, na temporada de 2021, onde ele fez no ano 41 partidas, não marcou nenhum gol e deu 5 assistências. Eu tenho uma memória muito boa, eu sou cruzeirense, né, até que esse outro negocinho aqui do Cruzeiro, onde ele vem numa troca entre Cruzeiro e William Bigode junto ao Palmeiras. O Cruzeiro cede o William Bigode em definitivo pro Palmeiras e o Palmeiras dá o Robinho aí pro Cruzeiro, onde ele começa aí em 2016, 30 jogos, 7 gols e 7 assistências. 2017, 35 jogos, 8 gols e 2 assistências, e aí tem essa troca. 2018, mais 58 partidas, 4 gols e 8 passes, e aí 2019 ele começa a cair de rendimento, mas ainda assim é titular no time que é rebaixado para a Série B, 53 jogos no ano, 4 gols e também 8 passes. Na passagem pelo Cruzeiro, um total aí um pouco mais de 155 partidas, marcou nesse período seus 19 gols e também contribuiu com outras 21 assistências. É um cara realmente um camisa 10 pelo Cruzeiro, e mesmo com uma idade chegando, já estava com 30, 31, 32 anos de idade no Cruzeiro, o Mano Menezes sempre insistia de colocar ele na ponta direita, tá? Era um ponta mesmo. Raramente o Robinho fazia um papel como meia armador de criação, era muito mais pelas beiradas e aquele contra-ataque com toque de bola, onde dava certo. Por incrível que pareça, ele, o Thiago Neves e até o Barcos, por exemplo, no gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil de 2018, mesmo com esse ataque lento, ainda assim o toque de bola era muito forte e característica desse time do Cruzeiro. Então, tecnicamente, mesmo com 35 anos, acho que seria um reforço muito bom para o Paysandu, ainda mais visando, né, a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, e onde que surgiu essa informação, né, para falar a verdade? Foi lá pelo empresário JRB no Twitter, onde assim, ele acerta vários, tá? Eu confesso aí que, no geral, uns 60, 70% do que ele posta passa um tempo e se concretiza, e no caso ele postou o seguinte: Paysandu tem negociações avançadas com 2 jogadores, o meia Robinho, ex-Cruzeiro, e o Ricardo Bueno, atualmente no Avaí, né? Então, seriam 2 jogadores aí do Avaí, e enfim, eu vi essa notícia e até lembrei que eu já tinha feito uma parceria lá com o pessoal do podcast lá do Avaí, né? No caso, Isto é Avaí, valeu aí demais, tem um canal muito bom aqui no YouTube, lá no Instagram também, e que eu mandei pra ele, né? O que tem de verdade nessa história, já na tarde dessa sexta-feira, e ele me respondeu, né? Bom, vou averiguar melhor e te falo. Por enquanto, só especulação. Acho difícil porque o treinador acabou de chegar e já trabalhou com ele, que é no caso o Gustavo, o sobrenome dele é terrível, né? Muito difícil de falar. Gustavo Morínigo, acho que é isso, paraguaio que estava no Curitiba entre 2021 e 2022,
com o Robinho, né? Igual eu falei para vocês, conseguiu acesso para a Série A, foi peça importante, mesmo sendo reserva, e ano passado reserva na disputa da primeira divisão. Então, por conta disso, da chegada do novo treinador, ele vinha jogando com o Alex, e mesmo assim fez um bom desempenho com o Avaí mal, com a chegada do novo técnico, então ainda complicaria essa sua saída. E ele me respondeu aqui que é fake, tá? Não tem, pelo menos de acordo aí com o pessoal, a página mais relevante do Avaí, né, que tem informações dentro do clube e tudo mais, não confirma essa informação, principalmente do Robinho, que foi quem perguntei. Do Vitor Bueno eu não perguntei necessariamente, né, se o Ricardo Bueno, se tem conversas ou não. Vou tratar aqui nesse vídeo especificamente sobre o meu campista Robinho. Então essa é a informação que temos para vocês, uma apuração aí com o pessoal do Insta Avaí, então valeu demais aí a ele. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Acho que seria uma boa opção ou não, se tiver alguma reviravolta, quem sabe alguma mudança contratual, até porque o próprio vínculo do Robinho vai até o final do ano, então é muito difícil de pensar numa saída no meio da temporada. Onde eu deixei aqui, né, o jogador de 27 anos que até aqui já tem 15 gols marcados em 24 jogos disputados pelo Pavão. Ele que está emprestado pelo Mirassol e já vinha tendo um bom desempenho desde o ano passado, né, pelo Fluminense do Piauí, onde ele marcou 24 gols em 30 jogos. Foi adquirido pelo Mirassol, onde jogou 5 partidas na reta final da Série C, não teve um desempenho excelente e foi emprestado então esse ano para o Paysandu, onde o atual camisa 9 tem tido um desempenho muito interessante e até por conta disso tem sido muito querido, né, pela torcida. Aí o Mário Sérgio, que surgiu na base do Bahia, não teve muita sequência pela equipe baiana, foram um pouco mais de 11 jogos pelo Bahia, depois passou pelo Botafogo da Paraíba, o rival inclusive pelo Remo em 2019, com 2 gols marcados em 14 jogos, e também pelo Botafogo da Paraíba, né, onde ele jogou no total quase 40 jogos com 6 gols. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que tem achado do atleta, que caso o Remo, o Paysandu, né, queira ficar em definitivo com o atleta junto ao Mirassol, vai ter que pagar uma quantia financeira. Não sabemos quanto, até porque não tivemos ainda essa informação, mas assim que tiver atualizações daqui para o final da temporada, eu também vou atualizando vocês. E quero saber o que você acha dessa expectativa dos próximos jogos e essa vitória, né, bem importante para dar sequência aí, no caso, na classificação, e uma moral a mais para a temporada. Bom, quero começar falando aqui sobre o Ciel, jogador que, de acordo aí com lá no Twitter, né, o empresário JRB, que eu peguei essa notícia, ele foi, no caso, especulado no Paysandu, por um momento que ele estava afastado do time da Ferroviária, muita gente falando que poderia ser uma eventual transferência, que nada, tá? Ele foi relacionado para os últimos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, e assim, um jogador que já foi especulado um tempo atrás no Santa Cruz também. Será que poderia ser viável pensar nessa saída dele por agora? A questão que eu vejo é que não, tá? Porque deixei até aqui para vocês aparecendo o Gol, onde eu pego as informações aqui dos jogadores. Apesar do atleta ter 41 anos, tem uma condição física muito boa e nos últimos anos tem jogado realmente como centroavante, né? Apesar no passado ele jogar também um papel como segundo atacante, um meia, nos últimos, podemos dizer assim, 5, 6, 7 anos, tem jogado cada vez mais centralizado e com ótimos números. Nesse ano pelo Ferroviário, 22 partidas, 12 gols e 2 assistências, contando jogos do Campeonato Estadual, Brasileirão e também a Copa do Nordeste. Excelentes números e não vem de hoje, né? Por exemplo, ele estava jogando pela Tombense, contando jogos da Série B e do Campeonato Mineiro. Ele marcou 18 gols em 43 partidas. Então, assim, tem contrato com o time do Ceará até o final do ano. Eu acho que para pensar numa saída, deveria ser, por exemplo, no final da temporada. Caso não esteja uma renovação, ou por exemplo o Santa Cruz ou o Paysandu ofereça um salário mais alto, aí sim seria viável pensar nessa contratação, porque caso contrário é muito difícil tirar, né, um atleta no meio da temporada, ainda mais ele viver numa fase excelente, realmente é um pouco complicado de se pensar. Atacante que é bem conhecido principalmente no futebol nordestino, já ele surge ali na base do próprio Santa Cruz em 2003 e 2004. Não tem muita sequência pelo time, depois passa pelo Salgueiro, Ceará, Fluminense, joga também no Asa e alguns times lá dos Emirados, pra você ter uma ideia, ele joga entre 2010 até 2018, basicamente ali no futebol dos Emirados, tem uma curta passagem no Ceará em 2016, mas viveu um tempo bom lá nas Arábias, né, podemos dizer assim, e assim, depois volta para o Brasil, passando por times bem menores, né, por exemplo, Caucaia, Guarani de Sobral, até começar a se destacar e voltar para o Salgueiro e Sampaio Corrêa em 2021, com 11 gols marcados em 35 partidas. E você acha que o Ciel pode vir a ser uma boa opção? Seja você torcedor do Paysandu, do Santa Cruz, até porque são dois times que até pouco tempo atrás buscavam jogadores para essa função aí como um centroavante.